recriando um site com CSS2. Agora é hora da gente resolver o desafio que eu passei para você na aula passada. Espero que você tenha se saído muito bem nesse desafio e agora é hora da gente juntos colocar a mão na massa, ok? Então, vem comigo. Bom, primeiramente, a gente tem, o nosso modelo aqui de blog simples que a gente quer atingir através desse template que eu deixei para você. Também deixei para você as cores, e fontes que foram utilizadas. Então vamos começar pelo básico. Vamos colocar então a fonte necessária aqui no nosso H1, que é a Montserrat. A gente já tinha aprendido, a baixar a fonte. Vou pesquisar aqui Montserrat. Vou copiar ela. Eu sei que a gente vai precisar da Roboto também, então eu já vou deixar ela mais fácil aqui para a gente, a Roboto. Beleza, subir aqui e vou pegar então o link, que me permite incluir no meu projeto. Eu já criei um style.css vazio e agora eu incluí então a nossa fonte, a Montserrat e a Roboto. Depois a gente, se precisar de mais, a gente pega mais, beleza? Então, depois de incluir essa fonte, falta eu colocar no H1 aqui, criar aqui no H1 um fonte family, onde a gente coloca então a Roboto, certo? Roboto. E depois também a gente pode colocar, por exemplo, a sans serif, ok? Desculpa, aqui é a Montserrat, na verdade, Montserrat. Vamos ver se deu certo. Beleza, mudou a nossa fonte, já ficou um pouco mais parecida, com o que a gente gostaria no final. Depois aqui na parte da data, a gente tem uma fonte específica também, que aí sim é a Roboto, Então se a gente olhar aqui no nosso template, a gente tem a parte da data e a gente tem uma classe para ela, certo? Então a gente pode colocar, por exemplo, esse container, Quanto mais específico você colocar a sua classe, melhor, Porque se eu não colocar esse post container e colocar date, uma classe date em outro lugar, eu posso ter problema. Então é bom eu sempre relativizar, os meus CSS. Aqui eu vou colocar então uma fonte family, que aí sim é a Roboto. Vou deixar aqui também um sans serif aqui, para caso não exista. Vou recarregar, maravilha, mudou, só que a cor ainda é diferente, Existe essa cor esverdeada. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, color. Eu separei aqui as cores que eu deixei para você lá também, ok? Vou colocar essa cor, vou recarregar, beleza, minha cor já está um pouco mais parecida, com aquilo que a gente se propôs no começo. Agora eu vou colocar alguns espaços, eu quero centralizar dessa forma aqui, o meu post container. Então eu posso escrever nele, Vou até colocar aqui para cima porque isso precede, Então post container, eu vou querer então pegar um espaço definido da tela, você vê que aqui existe um espaço definido da tela. No meu caso eu usei 70%, vou colocar aqui então o widget de 70% da tela, ou melhor, do elemento em que ele está dentro, beleza? Agora ele diminuiu, ele já não vai mais até o final, os nossos HRs e os textos, eles encolhem ali, eles quebram em mais linhas para poder caber. Depois disso, a altura eu quero que seja 100%, talvez ele quebre, se eu deixar a altura normal. Até aqui, sem problema, sem novidade. E agora uma coisa bem interessante são as margens, Você pode ver que esse cara ele está bem grudado aqui em cima e está distante da esquerda e distante da direita. Um text align simplesmente não funcionaria. A gente vai precisar usar então o nosso margem, por exemplo. A gente pode dar uma margem da esquerda, por exemplo, 10px. A gente poderia dar essa margem, já funcionaria. Poderia colocar, por exemplo, 100px, certo? Funciona, porém o problema aqui é que eu vou acabar com uma imprecisão, Depende do tamanho da tela, eu vou ficar mais para a esquerda ou mais para a direita. E aqui também eu não estou colocando só a margem da esquerda, Eu coloquei uma margem normal, ele reflete nas 4 margens, certo? Então aqui no margem, eu vou colocar que eu quero do topo que ele tenha 0 de distância. Então se eu recarregar, maravilha. Lá da direita, eu quero que seja alto. O alto quer dizer que ele vai se ajustar,
né, dependendo do que tiver na esquerda. Eu quero que ele tenha 0 de espaço de baixo. E eu quero que na direita ele seja alto também. Então, eu tendo alto na esquerda e na direita, ele vai centralizar, beleza? Então, eu vou recarregar. Maravilha! Ele centralizou para a gente, está com 0 espaço de cima, 0 espaço de baixo e está centralizado, né? Então, está com a nossa margem. Se eu olhar aqui no meu Inspect, eu vou ver o quadro do nosso Box Model aqui, né? Se eu vier aqui no Post Container, eu posso ver as margens. Ó. Você vê que automaticamente ele adicionou a mesma margem na esquerda e na direita. Assim, se a tela for maior ou menor, isso não vai impactar para a gente. E aqui está zerado, né? Em cima está zerado, embaixo está zerado. Então, o que contou mesmo aí foi da esquerda e da direita, beleza? Centralizado, a gente pode ver que tem uma cor aqui, né? Então, vamos adicionar essa cor também. Eu separei a cor aqui para a gente, que é o FFFAFA. Vou colocar aqui, então, no nosso Post Container. Vou colocar como um background color, né? Então, vou colocar no background color essa nossa cor. Vou recarregar. Beleza, ó, deu certinho, né? Então, ficamos com a cor, ficamos com as fontes adequadas. Agora, a gente precisa melhorar, né, os nossos parágrafos aqui, né? Então, a gente tem o nosso Post Content. Se a gente olhar aqui no nosso template, a gente tem o Post Content, que basicamente representa o conteúdo aí dos nossos posts, certo? Então, a gente pode, para ser bem específico nele, colocar, por exemplo, Post Container, colocar também o div, né, porque ele está dentro de uma div, como a gente pode ver aqui, e deixar bem específico que é o Post Content. Somente o Post Content funcionaria, mas assim a gente fica mais e mais específico, ok? Então, ó, você pode notar que aqui a gente tem uma widget um pouco reduzida. Ó. Aqui ele está grudado na esquerda e grudado no máximo da direita. A gente vai querer uma coisa um pouco mais reduzida. Se eu colocasse, por exemplo, um widget 90%, vamos ver o que vai acontecer, se ele vai reduzir aqui para a gente. Beleza, colocamos ele no espaço, como ele tem um espaço todo ali, ficou normal. O nosso font 8 aqui, por enquanto está normal, mas a nossa font family ainda está um pouco esquisita, né? Então, se a gente colocar uma font family diferente, que é aquela que eu deixei especificada, Open Sans. Se eu colocar o Open Sans, vou deixar também o sans serif aqui para a gente. Se eu recarregar, beleza, ó, continuou igual. Se eu colocar aqui no nosso font 8, colocar, por exemplo, o normal dele, dessa fonte, vamos ver como é que fica. Se eu recarregar, você vê que ele continua diferente. Se eu olhar aqui, Sans, Open Sans, faltou adicionar ela quando a gente baixou do Google, né? Se a gente não baixar ela, não vai funcionar. Então eu tenho que vir aqui, pegar o Sans, deixa eu pesquisar ela de novo para ver se aparece. Beleza. Open Sans. Eu vou mandar adicionar. Aí ele vai gerar então uma nova URL de adição para mim. E eu vou lá no meu template substituir. Beleza, agora sim a gente tem as três. Se eu recarregar, deve aparecer. Beleza, beleza. Deixa eu salvar o Open Sans. Beleza, coloquei aqui então o Open Sans, correto, certo? Tá aqui o nosso div post. Ah, faltou o Post Content, né? Ali está o Post Container. Por isso que ele não está aplicando certinho. Se eu recarregar, agora sim a nossa fonte foi alterada e ficou do jeito que a gente esperava. Beleza? Então conseguimos ajustar aí o nosso parágrafo dos nossos posts. E agora falta a gente dar esses espaçamentos aqui da lateral, né? Esses espaçamentos, eles ficam na parte do post mesmo, né? Faltou a gente editar especificamente o nosso post. Para pegar o post, a gente pode ou colocar diretamente o post, ou simplesmente selecionar ele pelo Post Content, que fica mais adequado, né? Então, se eu pegar o Post Content aqui, eu vou dar uma margem para ele na esquerda, para ver se ele fica adequado. Se eu colocar aqui margem left 50, vamos ver, margem left 50. Então, ele ficou com uma margem, ó, certinho, beleza, né? Ficamos com a margem, só que ainda está muito grudado em cima. Se eu colocar aqui margem top 10, por exemplo, margem top 10, e recarregar,
Ele ainda ficou um pouco grudado, a margem ainda não foi suficiente. Deixa eu dar uma margem top 20. Beleza, ele deu a margem que eu precisava, mas ele também jogou para baixo, ó, o próprio container, né, a própria parte rosa. Então não seria uma margem aqui, poderia ser um padding, né? O padding ele vai jogar um espaço dentro do elemento pi. Beleza, ó, então deu o espaço que eu queria com 20, exatamente como eu precisava. E também então vou dar um padding extra aqui, left, vamos ver se vai dar certinho. Vou colocar aqui um padding left, beleza? Padding left de 20 também. Vamos recarregar. Ok, agora sim ele ficou um pouco mais para o meio, beleza? Deixa eu aumentar aqui esse padding para ver se ele fica melhor. Beleza, ok. Agora ele ficou um pouco melhor, mas ainda existe ó, uma margem estranha aqui em cima. Você está vendo? Existe uma margem branca ali em cima que eu não coloquei. Se eu olhar o body, ele automaticamente ó, já vem com uma margem ó, de 8 aqui em cima. Uma margem estranha na esquerda, em cima, embaixo e na direita. Então, muitas vezes você precisa tirar a margem do próprio body, ok? Então, se você vier aqui no body, você pode, por exemplo, dizer que ele não tem margem, né? Ele vai ter margem 0px. Se eu colocar a margem 0px ali, ele ficou já bem mais adequado do que ele estava antes, beleza? Então a gente tem aqui ó, o nosso body, temos a fonte do nosso H1, temos o nosso post container, os espaçamentos necessários com a cor necessária, temos também o nosso post container date com a data, que tem a fonte que a gente queria, a cor que a gente queria. Temos então o nosso post container com o content do nosso post mesmo, com espaçamento width de 90%. Temos aqui então a fonte age, temos a fonte family e temos também aqui o margin, só que aqui está o margin left, né? Então eu vou ajustar aqui a nossa margem. Ela está um pouco diferente, né? Ela está uma margem extra na esquerda, que é diferente desse aqui, e está sem a margem embaixo. Se a gente recarregar, maravilha. Ó. Então temos aqui a margem embaixo e não mais como a gente tinha antes. É claro que esse padrão que eu segui para fazer esse é só um caminho. Existem vários caminhos, pode ser que você tenha chegado num ótimo resultado seguindo um outro caminho, certo? Esse aqui é só uma maneira que agrupa todos os conhecimentos que a gente viu, mas existem maneiras melhores de organizar esses códigos que você vai aprender mais para frente no nosso curso, ok? Então, espero que você tenha conseguido desenvolver o seu pequeno blog. Vamos continuar, então, nos próximos módulos a desenvolver as nossas habilidades full stack.